Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Estamos aqui para mais uma vez ter o nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição, que é muito gostoso, muito prazeroso. Eu espero que você já esteja desenvolvendo essa característica de gostar de estudar a palavra de Deus. Afinal de contas, nós teremos toda a eternidade para estudar junto com o nosso professor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você já começa a buscar essa sensação de prazer, de alegria, com certeza o céu vai ser maravilhoso para mim e para você. Tá certo? Se você chegou a esse canal e ainda não é inscrito, olha aí se você está com o nomezinho inscrito. Se não tiver, o meu pedido é muito simples. Se inscreve no canal. Não custa nada. O que é que vai acontecer ao você se inscrever? Eu vou te chamar, vou te convidar todos os dias para ter um momento com Deus. Eu pergunto, isso é ruim? Eu acho que não, né? Você há de convir comigo que nós precisamos sim ter os nossos momentos com Deus. Para quem sabe muito em breve, não ser apenas momentos, mas ser toda a eternidade. Para sempre. Vai ser maravilhoso. Tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o estudo de hoje, eu quero convidar você a orar. Vamos fazer a nossa oração para nos preparar? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Como é bom, Pai, estar na Tua presença mais uma vez. Nós sabemos que isso é obra do Teu Espírito Santo, que comove o nosso coração, converte e faz a gente decidir a ter, de fato, esses momentos agradáveis contigo. Se nosso coração tem resistido em algum momento, nós te pedimos perdão. Infelizmente, a natureza pecaminosa que reside em nós luta contra o Espírito. E por vezes, ela acaba vencendo com a nossa permissão. E por isso, nós clamamos o teu perdão. Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Que os méritos, que o sangue de Jesus, que a justiça de Jesus nos cubra, para que dessa forma nós possamos ser aceitos mais uma vez à tua presença e morarmos contigo eternamente. Nós pedimos todas essas coisas porque confiamos unicamente e especialmente no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de quinta-feira. Estamos quase terminando a primeira semana do terceiro trimestre. Veja como o tempo passa rápido, não é? E o tema do nosso estudo de hoje é mudança de plano. Nós estamos estudando aí o contexto do livro de Êxodo, vendo ali os primeiros capítulos. Ontem nós vimos o nascimento de Moisés e hoje nós vamos dar prosseguimento à história desse grande homem, desse grande líder chamado Moisés. O estudo de hoje separou aqui um contexto que está ali no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 ao 25. Eu quero convidar você a ler para a gente tomar conhecimento do que é que nós vamos estudar e abordar e com certeza tirar algumas lições para nós. O versículo 11 começa dizendo assim, ó. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos. Se você não lembra, Miriam e Arão, tá? Seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele?
perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Veja que nesses poucos versos, muita coisa aconteceu. O início do contexto já pula. Ontem nós falamos sobre o nascimento, a infância, e agora nós já estamos vendo Moisés adulto. A Bíblia não dá muitos detalhes de tudo o que aconteceu até ele se tornar adulto. Mas o ponto de destaque, ela apresenta para eu e você tirarmos lições importantes para a nossa vida hoje. Eu separei aqui 4 pontos que vão nos nortear e vão trazer muita luz para o nosso crescimento. O primeiro ponto diz assim, o que Moisés faria? Sucumbiria à atração do Egito e aos prazeres da corte? Ou suportaria dificuldades com o seu povo? Veja que, assim como Moisés, eu e você somos levados a tomar decisões e escolhas. A vida é feita de escolhas. Moisés, naquele dia, escolheu ir visitar o seu povo, a sua família. E por conta que ele fez essa escolha, ele se deparou com uma cena de injustiça, em que o egípcio estava espancando ali um hebreu. Mais uma vez, Moisés teve que tomar uma escolha. Ignorar, fazer vista grossa, fingir que não viu, ou tomar uma atitude. Moisés escolheu tomar uma atitude. Toda escolha, ela tem uma consequência. E isso deve fazer eu e você refletir nos tipos de escolhas que estamos fazendo na nossa vida. Quais são as escolhas que estamos fazendo? São escolhas que agradam a Deus? São escolhas que demonstram e dão testemunho de que lado nós estamos no grande conflito espiritual? Ou são escolhas que, quem sabe, são mais fáceis, mais prazerosas, quem sabe mais coerentes com o estilo de vida desse mundo? Eu e você temos que tomar escolhas, decisões. Moisés fez as suas escolhas. E por conta das decisões e escolhas que ele tomou, os planos mudaram. Por isso que o tema do nosso estudo é mudança de planos. Davi, por que mudança de planos? Eu não sei se você sabe, mas Moisés ele estava sendo educado, preparado para ser o próximo faraó, o próximo rei do Egito. Por conta das escolhas que ele fez, naquele, quem sabe, fatídico dia, essa realidade não estava mais disponível para ele. Assim também é comigo e com você. A depender das escolhas que eu e você iremos fazer, algumas portas irão se abrir e outras portas irão se fechar. E eu e você teremos que lidar com essa realidade. Olha o segundo ponto que eu destaquei. Assim, quaisquer que fossem os planos para que ele ocupasse o trono do Egito e se tornasse um deus, esses planos foram rapidamente destruídos. Você lembra que foi mencionado no nosso estudo aqui da semana, nos dias que já se passaram, que o faraó era visto como um deus na terra? Sabe? Algumas pessoas podem não ter o título de faraó, mas têm se comportado e têm vivido da mesma forma. Se nós formos olhar para o relato da criação ali, o relato da tentação, da queda do primeiro casal, Satanás ele suscitou esse tipo de sentimento nas pessoas. Você será como Deus. E é só o que a gente vê ao nosso redor. Pessoas se comportando e buscando se tornar o Deus, um centro
do mundo o centro de tudo. Infelizmente, a natureza pecaminosa nos puxa para esse tipo de situação. E cabe a mim e a você, por meio da natureza espiritual, repelir esse tipo de atração. Moisés, ele estava ali com todos os planos encaminhando para ser o próximo Deus na terra. Porém, por conta das escolhas que ele tinha feito, das decisões acertadas, do caráter que foi criado ali na sua educação, na sua terna infância, Moisés escolheu, ao invés de ser um Deus na terra, servir ao único e verdadeiro Deus. Que eu e você possamos ter a mesma atitude de Moisés. Ele não sabia qual seria o desfecho e o resultado das escolhas que ele tinha feito. Ele não sabia os planos que Deus tinha para ele. Os planos de ser um líder, um representante, uma pessoa que estaria a serviço de Deus aqui na terra. A pergunta que eu quero fazer para você refletir por meio desse ponto é: será que você também tem nutrido esse mesmo sentimento? Será que você tem buscado essa mesma realidade? E ao invés de buscar que as coisas estejam ao seu serviço, você está buscando estar a serviço de Deus? Pronto para servir ao de fato o único e verdadeiro Deus? Esse deve ser um ponto importante para refletirmos nesse estudo. O terceiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Em pouco tempo, os egípcios ficaram sabendo do caso e a notícia logo chegou com bastante exagero aos ouvidos do faraó. O contexto que a gente leu falou e narrou a lei que o faraó procurou matar Moisés. Porém, o contexto não dá detalhes, né, do porquê o faraó quis matar Moisés. A Bíblia não traz esses pequenos detalhes. E aí é onde é importante, né, o auxílio do estudo complementar do Espírito de Profecia, que traz bastante luz, que explica muitas lacunas que muitas vezes não são explicadas no contexto bíblico. De acordo com o ponto aqui, as pessoas chegaram para o rei e falaram a fofoca. Sabe aquela história que notícia ruim chega mais rápido do que qualquer coisa? Pois é, isso foi uma realidade na vida de Moisés. Interessante, né? Moisés escondeu um corpo debaixo da areia. Material arenoso que com o vento pode ser levado. Logo a notícia se espalhou que o futuro faraó tinha agredido e tirado a vida de um dos egípcios. Com certeza isso não era um bom relato que deveria estar se espalhando. Imagina só como foi que chegou aos ouvidos de Faraó. Como a gente viu aqui no ponto, de forma bastante exagerada. Sabe o que foi que disseram? Olha, não vai dar certo. Nós temos que matar Moisés. Ele está se afeiçoando com os hebreus. Lembra que o povo hebreu, que estava de forma muito numerosa espalhada ali na terra do Egito, tinha se tornado uma ameaça para os egípcios? Que eles tentaram até mesmo diminuir, matando os meninos? Pois é. Eles ainda nutriam esse tipo de aversão aos hebreus. E agora Moisés defendendo um hebreu? Isso não foi uma boa imagem, uma boa notícia aos ouvidos e aos olhos de Faraó. Então sim, ele comprou a ideia das pessoas que falaram mal dele para o Faraó. E de fato, ele procurou sim tirar a vida de Moisés. Porque aos olhos dele, Moisés era uma ameaça ao Egito. Moisés, já sabendo e prevendo esse tipo de reação, com certeza Moisés andava em cacos e ovos ali dentro do palácio, Moisés aproveitou a ocasião e fugiu. Capou o gato, como diz aqui. Foi-se embora. A Bíblia diz que ele foi para o lugar ali, o território de Midian. E ali ele foi amparado por uma família que temia a Deus. A família de Jetro, que logo depois se tornou seu sogro. E aí o último ponto do nosso estudo de hoje fala o seguinte: Moisés viveu 120 anos. E sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40, ali no Egito.
O segundo dos 40, ali em Midian, sendo pastor de ovelha, junto com a sua família. E os últimos 40, que quem sabe são o período de tempo que mais se dá destaque em todos os 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Esses últimos 40 anos serão os anos que todo o trimestre vai estar destacando para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, para extrairmos lições. Nós vamos nos aprofundar nesses últimos 40 anos. E vamos ver que a missão de Moisés foi de conduzir, foi de representar o povo de Deus aqui na terra, para ser testemunho, para ser luz para as outras nações, que infelizmente estavam bastante afeiçoadas, não com o verdadeiro Deus, mas com as práticas pecaminosas, os prazeres temporais desse mundo. A missão de Moisés não foi fácil, assim como a nossa não é. Mas como nós temos o precedente dele, nós sabemos e temos a convicção de que é possível sim cumprir essa missão. E para isso, basta eu e você estar atento às lições e ao estudo que será exposto durante esse trimestre sobre o livro de Êxodo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. O tema da lição hoje foi maravilhoso, muita coisa importante, muitas lições aprendidas. E eu espero que, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, também tenha falado ao seu coração. Esse é o meu desejo genuíno. Eu espero que a cada dia você viva, de fato, uma experiência transformadora na presença de Deus por meio de sua palavra. Se você acha que esse estudo é relevante e que outras pessoas precisam ter acesso, conhecer esse modelo de estudo, aproveita, deixa o gostei, compartilha. O gostei é para que a plataforma recomende. E o compartilhar é para você garantir que as outras pessoas, de fato, vão estudar o estudo guiado à lição da Escola Sabatina. Tá bom? Eu quero te ver aqui no próximo estudo, que será o estudo complementar, o estudo adicional. O nosso estudo, o nosso momento, ele está marcado. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.